Amém, glória a Deus. Bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui. Hoje é aquele domingo bem sugestivo, né, para ficar em casa, aí no monte de cobertas, mais friozinho, mas glória a Deus aí pela sua presença hoje aqui nessa manhã. Tenho certeza, como eu sempre digo, que você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus e abençoada. Então vamos ler um versículo da palavra de Deus, quero que você acompanhe comigo, João capítulo 14, vamos ler apenas o versículo 27, e a partir daqui nós vamos desenvolver a mensagem dessa manhã. Então João 14, 27, palavras de Jesus. Então esse é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 27, ali no telão temos aí a tradução como a que eu vou usar, a mesma. Então diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Vou ler de novo aqui, tremendo, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bem, nessa manhã eu quero tratar do tema compreendendo biblicamente a paz. Então hoje nós vamos falar sobre a paz. Vocês que estão aqui todos os domingos, ou em praticamente todos os domingos, e têm acompanhado as nossas pregações, vocês sabem que nesses meses de setembro e outubro, nós estamos tratando do tema propósitos, né? E nós vimos na primeira pregação sobre esse assunto, que o maior propósito de Deus para as nossas vidas é nós vivermos para a glória de Deus, é nós termos uma vida de adoração. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vimos também que um dos grandes propósitos de Deus para a nossa vida é vivermos em comunhão, em koinonia, termos relacionamento na horizontal com a igreja, uns com os outros. Vimos também que um dos propósitos de Deus para nós é que cresçamos espiritualmente, que nos tornemos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, e isso se dá através da renovação da nossa mente, através de uma metanoia. E semana passada falamos sobre o propósito do enchimento do Espírito Santo. O propósito de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, disse o apóstolo Paulo, mas enchei-vos do Espírito. E hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre a paz. Eu tenho plena convicção de que é propósito de Deus que você compreenda biblicamente a paz e que principalmente você experimente a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. E se você prestou atenção nesse texto lido, ele mostra que a paz de Deus é um presente do Senhor. Nós não podemos trabalhar por ela nem merecê-la, não podemos nos preparar para ela, não podemos obtê-la por mais que você se esforce, não tem como. A paz de Deus é um presente que simplesmente nós aceitamos. Inclusive, na tradução NVT, a nova versão transformadora, está escrito assim, olha: eu lhes deixo um presente, a minha paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Então vejam que a paz de Deus é um presente, é uma promessa que Deus prometeu nos dar. E trazendo isso para a nossa vida, eu pergunto: quantos aqui desejam experimentar a verdadeira paz? Levanta a mão, você que deseja experimentar a verdadeira paz. Agora, muitos de nós, se forem honestos consigo mesmos, terão que admitir que experimentam mais estresse do que paz, não é verdade? Muitas vezes nós estamos experimentando mais estresse, mais ansiedade, mais aflição do que paz. Então nós precisamos entender, compreender a paz de Deus
e principalmente experimentar essa paz. E eu quero dizer que o estresse é um fato infeliz na vida ou da vida no mundo moderno. Praticamente todos estão estressados, tensos, ansiosos. As estatísticas dizem que o povo americano consome cerca de 15 toneladas de aspirina por dia. A venda de tranquilizantes está sempre em alta. Livros sobre a paz de espírito, sobre como vencer a ansiedade, eles transformam-se imediatamente em best-sellers, não é verdade? E sobre esse assunto, Salomão, rei de Israel, há cerca de 3.000 anos atrás, ele dizia que o coração em paz dá vida ao corpo. Olha que coisa tremenda, o coração em paz dá vida ao corpo. E eu volto a perguntar, quantos aqui querem paz? Esse é um presente do Senhor para você. É propósito dele que experimentemos a sua paz. A paz faz parte do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí cabe a pergunta, mas pastor, o que é paz? Então hoje nós vamos ver o que é paz. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia, ela fala sobre 4 tipos de paz. E nós vamos falar sobre cada uma delas, e nós vamos orar para que você experimente, especialmente uma delas, né? Ou pelo menos umas 2 delas aqui. Mas a Bíblia fala sobre 4 tipos de paz. O primeiro tipo de paz que a Bíblia fala é a ausência de guerra. Nós vemos na Bíblia que em alguns momentos da humanidade houve trégua, houve paz como ausência de guerra. Por exemplo, acompanhe comigo no telão, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 45. Diz assim, primeiro Reis 22, 45. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Então aqui está falando de ausência de guerra. A Bíblia está dizendo que durante um tempo não houve guerra, não houve batalha entre o rei de Judá e o rei de Israel. Inclusive na época de Salomão, filho de Davi, e o nome Salomão significa paz, foi um tempo sem guerra, foi um tempo de trégua. Então a ausência de guerra é a paz do mundo. Essa é a paz do mundo. Não é essa paz que Deus veio trazer. Nós queremos o cessar-fogo, por exemplo, entre palestinos e judeus, entre russos e ucranianos, né? E nós devemos querer, inclusive é bíblico, né? Orai pela paz de Jerusalém. Quando a Bíblia fala orai pela paz de Jerusalém, está falando dessa paz, ausência de guerra. Só que a pergunta é, será que é esse tipo de paz que Deus quer nos dar? É esse tipo de paz que Jesus está falando? Não, não é esse tipo de paz. Não é dessa paz que Jesus está falando. Vejam que ele diz que a paz que ele nos dá não é como a paz do mundo. A paz do mundo refere-se ao cessar-fogo. É uma paz frágil. Não é essa paz que o Senhor veio trazer. Inclusive, Jesus ele disse assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então ele falou, não é essa paz, cessar-fogo que eu vim trazer. Eu vim trazer espada, na verdade. Eu vim trazer conflito. Ele falou, eu vim pôr pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e os inimigos da casa serão os da própria família. O que ele está dizendo? Quando você se converte numa família de não cristãos, de pessoas não tementes a Deus, a princípio vai gerar um conflito. E nós vemos que vários conflitos na humanidade se deram também com fundos religiosos. Então Jesus ele não veio trazer cessar fogo para a terra. Então dessa forma nós vemos que a paz do Senhor não tem nada a ver com cessar fogo. Inclusive, olha só, preste atenção, alguém calculou que nos últimos 3.500 anos, o mundo teve apenas 286 anos de paz. Esses dados são do início desse nosso século, início do século 21. Até 2010, foram cerca de 5.007 guerras registradas. Então, o que a história mostra. Então, durante
Esses milhares de anos que a humanidade está aqui na Terra, nós temos muitas guerras, pouco tempo de paz, de cessar fogo. Então, dessa forma, o primeiro tipo de paz que a Bíblia fala é a ausência de guerra, é o cessar fogo. Mas eu repito que não é essa paz que Jesus veio trazer. Não é sobre isso que Jesus está falando no texto base dessa mensagem. Mas então, pastor, qual é a paz que Jesus veio trazer? Então agora eu quero falar sobre o segundo tipo de paz que a Bíblia mostra. A paz que Jesus veio trazer é, em primeiro lugar, a paz com Deus. Ele veio para que nós que cremos nele tivéssemos paz com Deus. É uma paz que nós chamamos de paz espiritual. Então vamos lá, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos paz com Deus, através da justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho do Senhor. Então você ouviu o Evangelho sendo pregado, você se arrependeu dos seus pecados, você creu na obra redentora do Senhor, você confessou Jesus como Senhor na sua vida, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você tem paz com Deus. Posso ouvir um amém? Então esse é o primeiro passo para experimentarmos a verdadeira paz, sermos reconciliados com o Senhor, fazermos as pazes com Deus, e isso só é possível através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendam, irmãos, olha só, antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra contra Ele, nós fazíamos parte do império das trevas, mas pela fé no Senhor Jesus, nós fomos justificados e passamos de inimigos para amigos de Deus. Saímos das trevas para a luz, agora nós estamos em trégua com o Pai, nós temos paz com Deus. Você está entendendo? Então esse é o segundo tipo de paz que o Senhor Jesus veio trazer. Deus, ele é inimigo do ímpio, é isso que a Bíblia diz, mas a partir do momento que o ímpio ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e crê na obra redentora do Senhor, ele passa a ter paz com Deus, ele deixa de ser inimigo de Deus e ele passa a ser amigo de Deus. Por isso, quando você prega o Evangelho e ganha uma pessoa para o Senhor Jesus Cristo, você foi usado por Deus para transformar essa pessoa de inimiga em amiga de Deus. Era uma pessoa que tinha uma batalha, uma guerra contra Deus, e agora essa pessoa fez as pazes com Deus. É isso que a Bíblia diz, que nós temos paz com Deus através da justificação pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Estão me acompanhando aqui? Então o primeiro tipo de paz que Jesus veio trazer é a paz com Deus. Esse é o segundo tipo de paz que a Bíblia apresenta. Outra paz que Jesus veio trazer é a paz de Deus. É diferente, existe a paz com Deus e existe a paz de Deus. A paz com Deus é a paz espiritual. Agora eu sou amigo de Deus, fiz as pazes com Ele. E a paz de Deus é a paz emocional, é o sentimento de paz. Então primeiro eu preciso ter paz com Deus, a paz espiritual, para depois experimentar a paz de Deus, que é a paz emocional. E é isso que a maioria de nós pensa quando nós ouvimos a palavra paz. Um sentimento de bem-estar, um sentimento de segurança, um sentimento de ordem, aquele sentimento tremendo que excede todo o entendimento humano. Veja só, Filipenses capítulo 4, versículo 7, esse texto fala da paz de Deus, diz assim, Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Que coisa tremenda. Aqui eu quero dar até um testemunho meu de conversão, talvez aí os mais antigos já me ouviram falar sobre isso. Eu me converti, os irmãos sabem, num retiro de Páscoa de 1997, um retiro
do Ministério de Jovens aqui da igreja. E quando eu cheguei naquele retiro, eu cheguei bastante triste, irmãos. Cheguei muito triste. Eu me lembro que a tristeza era tão grande que afetava o meu apetite, né? Eu já não conseguia me alimentar bem, afetava o meu sono, né? E eu estava meio surtado, essa que é a verdade, né? Algumas coisas não estavam acontecendo da maneira que eu esperava, né? E a fase de adolescência já é uma fase de muita oscilação emocional, né? Então tive ali algumas crises na minha vida sentimental, né? Também eu não estava muito satisfeito com o que estava acontecendo na época ali no clube, no Curitiba, o clube que eu jogava, me sentia injustiçado em alguns momentos, e eu entrei numa crise emocional profunda, estava extremamente triste, mas pela graça de Deus Ele colocou pessoas crentes ao meu lado, pessoas que oravam por mim, pessoas que começaram a me convidar para vir na igreja, começaram a falar de Jesus para mim, e eu então vim no retiro da igreja, acabei vindo no retiro da igreja, e quando eu cheguei lá, eu cheguei muito triste, mas muito triste mesmo. E eu ouvi a pregação do Evangelho através de um pastor missionário que esteve aqui na igreja esse ano, o missionário Luiz Alegria, e ele deu o testemunho dele, enfim, no final ele fez aquele apelo tradicional: quem aí quer aceitar Jesus, levante a mão. E pô, eu levantei minha mão: vem aqui para frente, nós vamos orar por você. E eu fui para frente, e eu fui de todo o coração. Então no momento em que eu fiz isso de coração, eu passei a ter paz com Deus. Eu deixei de ser inimigo de Deus, agora estou me tornando amigo de Deus. Mas não parou por aí. Quando Ele começou a orar por nós, toda aquela tristeza, toda aquela angústia, todo aquele vazio que eu sentia no meu coração, porque muitas vezes eu sentia um vazio enorme no meu coração, tudo aquilo foi tirado como uma luva, e eu passei a experimentar paz. Aquela tristeza, aquela angústia já não existiam mais, e eu comecei a sentir paz. E o apetite voltou, e eu voltei a ter alegria, e eu me lembro que naquela noite eu dormi como há dias eu não dormia. Foi maravilhoso. Nós estávamos acampados, era uma chácara simples, não tinha alojamento, dormi numa barraca de 2 pessoas, nós estávamos em 3, eu era um cara assim adolescente, mais 2 pré-adolescentes ali, né? Quem conheceu o Miltinho, né? Que hoje é advogado, mora lá em Almirante Tamandaré, em Rio Branco do Sul, e o Rafinha Virmon, né, que hoje é pastor nos Estados Unidos. E eu lembro que eu dormi muito bem, minha vida foi transformada naquele momento. Eu experimentei não só a paz com Deus, mas eu experimentei a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que coisa maravilhosa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, e eu comecei a comer a Bíblia, a me alimentar da Bíblia, a entender a Bíblia. E um dia eu cheguei num salmo, e esse salmo dizia: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E eu me deleitava nisso. E a partir daquele momento, nunca mais eu senti esse vazio no meu coração, esse vazio emocional. Então a primeira paz que a Bíblia trata é a ausência de guerra. A paz do mundo não é essa paz que Jesus veio trazer. Vão haver guerras e rumores de guerra até o final dos tempos. A segunda paz que Jesus veio trazer é a paz com Deus, é a paz espiritual. E a terceira paz é a paz de Deus, é a paz emocional. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nesse tempo onde as pessoas estão ansiosas, angustiadas, estressadas, oprimidas, deprimidas, nós precisamos buscar a paz de Deus. Jesus veio para nos dar a paz com Deus e a paz de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo, amém, irmãos? Então, se você não está experimentando a paz de Deus, hoje eu quero orar por você, e eu quero dizer: alguma coisa está errada, porque o reino de Deus é paz, é paz. Então Jesus veio trazer a paz com Deus
e veio trazer também a paz de Deus. Mas existe ainda uma outra paz que Jesus veio trazer, que é a paz nos relacionamentos. Então Jesus quer que você seja reconciliado com Deus, tenha paz com Deus, que você experimente a paz emocional, que é a paz de Deus, e que você também possa experimentar na medida do possível a paz nos relacionamentos, é a paz com os homens. Vejamos Romanos capítulo 12, versículo 18, olha só o que Paulo diz, ele diz assim em Romanos 12, 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então nós sabemos que os relacionamentos podem ser uma fonte de estresse. Em geral, nossos maiores problemas são com as pessoas. Lidar com as pessoas no trabalho, na família, na igreja, não é fácil. Temos que lidar constantemente com conflitos, com críticas, com competições, com injustiças, e essas coisas podem roubar a nossa paz, ou não, se nós aprendermos a lidar com elas. Podemos seguir os princípios bíblicos para que a paz de Deus esteja em nossos corações. Amém? Então, existem 4 tipos de paz que a Bíblia fala: a ausência de guerra, a paz com Deus, que é a paz espiritual, a paz de Deus, que é a paz emocional, e a paz nos relacionamentos. E eu entendo que pelo menos essas 3 últimas, Jesus ele quer nos dar. Agora a pergunta é como? Como eu posso experimentar a paz de Deus? Eu vou falar especificamente sobre a paz de Deus, que é a paz emocional. Primeira coisa, querido, se você quer experimentar a paz de Deus, aceite o perdão do Senhor. Se existe uma coisa que destrói a paz de Deus no nosso coração, na nossa alma, é a culpa. Muitas pessoas elas estão estressadas, angustiadas, elas estão tristes, elas estão tendo sentimentos que não são bons, por quê? Porque elas carregam uma culpa muito grande dentro delas. Agora, lógico, a culpa não é uma coisa ruim. Quando você comete um erro, é bom que você sinta culpa, não é verdade? Eu louvo a Deus, eu quero me sentir culpado todas as vezes que eu errar. Porque se uma pessoa ela erra, ela comete um pecado e ela não se sente culpada, é sinal que a consciência dela já está corrompida, já está cauterizada. Agora, a partir do momento que eu vou até o Senhor, que eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso aceitar o perdão de Deus. Muitas pessoas estão carregando uma culpa pela qual o Senhor já as perdoou. Agora é claro, né? Depende da culpa. Às vezes a tua culpa envolve outras pessoas. Às vezes você vai precisar, né, fechar alguma brecha, conversar com alguém, se redimir, pagar uma pessoa que você deve, né? Isso aí também é importante, né? Você fazer o que precisa ser feito. Mas tem pessoas que elas sofrem por quê? Porque elas não aceitam o perdão de Deus. Elas acham, não, Deus não me perdoou, como que Deus vai me perdoar desse pecado? Né? Então, se você pecar, vá até Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Miqueias capítulo 7, versículo 8, olha só, fala sobre a natureza de Deus, olha só. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Então veja que faz parte da natureza de Deus o perdão, a graça. Ele tem prazer na benignidade. Deus ele ama perdoar, faz parte da sua natureza. Então hoje eu quero dizer que o perdão de Deus está à sua disposição. Você tem pecado, isso tem trazido peso à sua alma, culpa à sua alma, peça perdão ao Senhor e principalmente aceite o perdão de Deus, amém? Na verdade, muitas pessoas não estão angustiadas, elas não estão aflitas, porque elas carregam culpa no seu coração. Então aceite o perdão de Deus. Segunda coisa, para você viver em paz, é obedecer os princípios de Deus. Vejam o Salmo 119,
o versículo 165, olha só, diz assim, ó: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, sabe o que acontece? Isso nos dá paz. Quando desobedecemos, nós sentimos culpa, tristeza, ansiedade. É ou não é? É sim. Todas as vezes que eu peco, qual é o próximo sentimento? Culpa, tristeza, é bom? Ansiedade, e aí eu tenho que ir para o Senhor. Agora, quando eu estou em obediência plena à palavra de Deus, isso traz um sentimento de paz. Então, quando nós estamos obedecendo os princípios da palavra de Deus, diz o Senhor que muita paz tem os que amam a sua lei. Isso já foi dito aqui, né? Aí a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia em mãos, a sua Bíblia é um manual do fabricante, né? Então, quando você compra um produto, esse produto vem com um manual. Se você quer operar de uma maneira correta esse produto, é interessante que você leia esse manual. Se você quer que esse produto dure mais tempo na tua mão, é importante que você conheça esse manual. Então, por exemplo, você compra um carro, esse carro tem um manual. Acredito que ninguém aqui leia manual de carro, né? Mas ali está tudo o que você precisa saber para que o seu carro funcione bem e para que as manutenções sejam feitas no prazo certo, na hora certa, para que o seu carro dure muito mais tempo, por exemplo. Agora, trazendo isso para as nossas vidas, nós temos um manual do fabricante. Qual é o nosso manual do fabricante? É a palavra de Deus. Se eu quero ter paz, então eu preciso buscar conhecer esse manual e obedecer esse manual. Se você é uma pessoa obediente, que ama a lei do Senhor, que procura obedecer os mandamentos de Deus, os princípios que estão na palavra de Deus, a sensação que você tem no seu coração é uma sensação de paz, de segurança, de estabilidade, de firmeza. Então, se eu quero paz, em primeiro lugar, preciso aceitar o perdão de Deus. Em segundo lugar, eu preciso obedecer os princípios de Deus. Em terceiro lugar, eu preciso me concentrar na presença de Deus e confiar nele. Olha só o que diz Isaías 26:3, olha só o que Deus diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então vejam que a paz é resultado de estarmos concentrados na presença de Deus e confiados nele. Paz é consequência de confiança, de concentração no Senhor. Confiar que Deus tem um propósito em todas as circunstâncias. Ouça o que eu vou dizer, olha só. Se você olhar para o mundo, ficará desesperado. Se olhar para dentro de si, ficará triste, ficará deprimido. No entanto, se olhar para Cristo, encontrará descanso. Posso ouvir um amém? Então, olhe para o mundo, vai trazer desespero. Olhe para dentro de si, isso vai gerar tristeza. Agora, olhe para Cristo, confie nele, isso vai trazer para você descanso. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um lugar no furacão que se chama olho do furacão. Quando o furacão está vindo, aquele vento, aquela tormenta, existe um lugar chamado olho do furacão. Sabe o que é o olho do furacão? É um lugar de descanso no furacão. Ali, por incrível que pareça, existe paz, existe descanso. Então, muitas vezes nós temos que nos colocar no olho do furacão. As circunstâncias ao seu redor podem ser extremas, mas existe o olho do furacão. E esse olho do furacão é quando você está concentrado em Deus. É quando os seus olhos estão fitos no Senhor. Ou seja, com Cristo no barco, tudo vai bem, irmão. Tudo vai bem, Cristo está no teu barco. Então relaxa, tudo vai bem. Como aquela passagem, né? Os discípulos são ordenados por Jesus a entrarem no barco, para passarem para outra margem, e no meio do caminho ali uma tempestade muito grande vem, começa a atingir o barco, e os discípulos, que eram homens experientes na navegação, marinheiros, eles ficam desesperados. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Jesus, ele estava dormindo no barco, com a cabeça numa almofada ali, chovendo, o barco quase indo a pique. Jesus estava tranquilo, irmão, né? Aí os discípulos desesperados: mestre, não te importa, vamos perecer. Jesus levanta calmamente: aquieta-te, aquieta a tempestade, né? Os discípulos: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem?
E Jesus traz então uma crítica: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? É o que falta para nós muitas vezes, fé, estar ali no olho do furacão, concentrados no Senhor, na sua presença. O problema dos discípulos foi olhar para a tempestade, né? Em vez de olhar para Jesus. Jesus dormia, irmãos. Barco virando, o cara estava dormindo. Mas Pedro aprendeu, né? Porque quando ele foi preso, até foi contada essa história aqui algumas semanas atrás, ele sabia, estava decretada a sua morte no outro dia, já havia sido decretado. O que ele estava fazendo na noite anterior à sua morte? Dormindo. O pastor até disse aqui que ele dormia porque ele estava triste, deprimido. Eu acho que não, ele estava tranquilo. Acredito que ele aprendeu com Jesus. Vou morrer amanhã, tranquilo, não tem o que fazer mesmo, vamos lá, né? Vou dormir, vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui. E de repente uma luz brilhou, um anjo veio, soltou as cadeias, libertou ele milagrosamente da prisão. Ali que foi inventado o portão automático, inclusive, né? Porque ele passa pelos guardas, os guardas não vê, e de repente o portão de fora se abre automaticamente. É isso que a Bíblia diz, né? Então você acha que a criação do homem, portão automático? Não, Deus já tinha tecnologia, irmão. O portão se abriu automaticamente. Então, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Quais são, as coisas que mais trazem aflição para as pessoas hoje em dia? Tem duas coisas que deixam as pessoas aflitas hoje, pelo menos, né? Uma delas, a morte. O cristão às vezes tem medo da morte, né? E segunda, a doença. Todos nós vamos ter doenças, irmãos, infelizmente, né? E talvez todos nós experimentemos a morte também, a não ser que Jesus volte na nossa geração, né? E nós seremos arrebatados, transformados, enfim. Mas caso contrário, todos nós experimentaremos a morte. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Fácil não é, mas precisamos nos concentrar em Deus e confiar nele, né? Quando nós perdemos alguém, quando algo acontece, né? A gente recebeu a notícia essa semana, os irmãos mais antigos aí conhecem o baiano, né, o Iris, que hoje mora em São Paulo, ali no interior de São Paulo. Hoje ele é empresário e também ele praticamente lidera ali com a esposa uma igreja, né? Então fiquei sabendo essa semana que a esposa dele, eles têm uma filhinha de uns 3 anos, teve câncer e já se espalhou pelo corpo, e os médicos já desenganaram ela, já disseram, não tem, agora é só um milagre, né? E aí eu entrei em contato com ele e falou: é isso mesmo, Peter, está na UTI, está entubada, e é um milagre. Então falei, vamos orar, né? Queremos que aconteça um milagre, mas e se Deus não curar? O cara tem que continuar confiando em Deus, irmão, entender? O Senhor o deu e o Senhor o tomou, faz parte. Vai ser triste, vai, claro, não é para ele sorrir com a esposa morta, tem que chorar, tem que ter luto, sim, faz parte da vida. Agora vamos clamar, né? Até aconselho os irmãos que o conhecem, aí coloca a vida dela, da Neia, em oração, para que Deus toque aí e faça um milagre na vida dela. Então concentre-se na presença de Deus, confie nele. Tenho certeza que esse nosso irmão, mesmo se ele perder a mulher dele, ele não vai abandonar o Senhor, porque foi bem edificado na rocha, a gente discipulou ele, né, é um menino de Deus. Tenho certeza que ele vai continuar firme na presença de Deus, caso o pior venha acontecer. E quarta coisa, finalmente, é você pedir a paz de Deus. Se você quer experimentar a paz de Deus, você precisa pedir a paz de Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Então veja só, vamos novamente ler Filipenses 4, mas agora o versículo 6 e o 7. Da primeira vez eu li só o 7. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então veja como é simples você reduzir o teu nível de ansiedade, o teu nível de estresse. Sabe o que você tem que fazer? Orar, irmão. Nessa passagem a gente tem aqui uma relação de causa e efeito. Primeiro, oração é a causa. E qual que é o efeito? Paz. Paulo está dizendo, você está ansioso, você está inquieto, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante do Deus, o nosso Pai. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações
em Cristo Jesus. A palavra ansiedade, ela significa sufocar. Então a ansiedade te sufoca, não é verdade? Já se sentiu ansioso a ponto de perder o ar, a ponto de parecer que a tua garganta está com algo aqui, né? A glote começa a fechar, isso é sufocamento da ansiedade. A parábola do semeador diz que as pessoas que recebem a semente entre os espinhos, tem coisas que sufocam essa semente. É sufocada pelas preocupações, pelas ansiedades da vida, pelos cuidados do mundo, pelas riquezas, pelos prazeres. Para de correr atrás disso. Eu já disse para você, quer prosperar, trabalhe, faça o melhor no seu trabalho, seja excelente no que você faz, a prosperidade é consequência disso. Quando as pressões aumentarem, não entre em pânico, ore. A oração é tremenda para aliviar o nosso estresse. Quando as pressões aumentarem, abra a válvula da oração, transforme os seus anseios em orações. Eu já tive muitas experiências assim, de me sentir muito ansioso e fazer o quê? Vou orar, né? Vou orar, e depois de alguns minutos, cadê a ansiedade? Já não tem mais, muitas vezes, me sinto ansioso, já perdi o sono algumas vezes, mas o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu me lembro, nesse processo todo nosso aí de reestruturação, de legalização da igreja, muitas vezes eu perdi o sono, né? Muitas vezes eu fiquei ansioso, angustiado, senti medo muitas vezes, medo mesmo. Ixi, e agora, como é que vai ser essa questão? Se assume um trabalho sem dinheiro, sem recurso, penhorado na justiça, com várias coisas, o que eu ia fazer? Eu ia orar, né? Eu ia orar, e todas as vezes que eu fui orar, aquele sentimento de estresse, de angústia, de ansiedade, foram substituídas pela paz do Senhor. Amém? E tudo tem dado certo, graças a Deus. É isso que 1 Pedro 5,7 diz também, olha só o que Pedro diz, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu vou repetir aqui o que eu já disse, se nós orássemos mais, nós tomaríamos menos medicamentos, não é verdade, irmãos? Você que toma um ansiolítico, aí você que tem esse tipo de problema, não estou falando para você deixar de tomar, tá? Comece a orar mais, para você ver se talvez em algum momento você não vai poder ficar sem essa medicação. Acredito que sim. Olha, tenho convicção que sim. Mas é orar, é se derramar na presença de Deus, de todo o coração, é confiar nele, é colocar os olhos nele, é viver uma vida concentrada nos princípios da palavra de Deus. É um exercício, é um hábito que nós fazemos. Então o que está roubando a sua paz hoje? É a culpa, é o pecado, volte-se para Deus, peça perdão. É uma preocupação, trabalho, finanças, relacionamentos, medo, você carrega medo dentro de você, qual é o teu medo? Coloque isso diante de Deus, volte-se para Deus em oração, se concentre em quem Ele é, no que Ele diz, confie no Senhor de todo o teu coração. Repito o que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, e agora nós vamos orar por isso, né? Vamos orar pela paz nesse momento, em nome de Jesus. Pediu o teclado ali pelo menos.